Canal Brasil Pátria do Evangelho, 48ª palestra, continuação. A transição planetária, segunda parte, início. Avanço científico-tecnológico e o atraso moral da Terra. O atual avanço fabuloso do conhecimento da Terra, com a ciência e a tecnologia alcançando níveis nunca imaginados, não tem, entretanto, conseguido acabar com a violência, a injustiça e nem melhorar as condições de vida de tantos milhões que vivem na miséria absoluta, situação que reflete o atraso moral da humanidade terrena. Observamos que até mesmo muitas pessoas que poderiam colaborar para o mundo se tornar mais justo, mais fraterno e assim melhorar as condições dos mais sofridos, não o fazem em virtude do ambiente psíquico da Terra, carregado de energia agressiva e de baixo teor vibratório. As energias de origem psíquica têm a característica de influenciar a quem tem alguma afinidade com elas. As de natureza superior encontram sintonia nas pessoas que nutrem sentimentos e desenvolvem pensamentos de caráter nobre, elevado ou espiritualizado, gerando saudável sinergia. Já as de natureza inferior, que vibram em baixa frequência espiritual, geram influência sobre as mentes que se lhe afinem e também sobre aquelas que estejam num ponto intermediário de evolução, sem muita firmeza nos valores nobres que já adquiriram. Isso acontece porque a força do mal ainda está muito mais ativa na Terra do que a do bem, e como a evolução dessas pessoas ainda é incipiente, sem alicerces mais profundos, é natural que a vibração inferior encontre nelas maior ressonância. Mas elas podem, se quiserem, livrar-se das influenciações negativas, atendendo às orientações do grande mestre que disse: orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Acontece, no entanto, que poucos se dão a esse cuidado. A maioria das pessoas leva a quase totalidade do tempo cuidando dos interesses materiais e das mais diversas curtições, sem se lembrar de levar o pensamento em busca das forças mais altas da vida. Com isso, ela se envolve cada vez mais na própria materialidade e nem mesmo chega a sentir vontade de orar ou desenvolver pensamentos elevados no rumo da espiritualidade. E quando se põe a orar, é para as mais diversas ajudas. Não sente necessidade nem vontade de apenas se conectar com o alto, à procura da luz e de paz. Por isso são tão frágeis diante do mal. Essa força do mal vai estar mais viva na Terra do que a do bem, até conseguirmos transitar para um novo modelo. Esta fase de transição está sendo muito radical, porque o mundo vai mudar de grau. Com isso, as imensas legiões de espíritos empedernidos no mal, sabendo que poderão ser exiladas para mundos inferiores, estão jogando todas as suas cartas na tentativa de dominar o planeta e aqui permanecer. As legiões do mal estão aplicando todos os seus recursos para vencer quaisquer esforços que visem a iluminação do ser. Estamos vivendo o final de uma civilização decadente, mas também é possível perceber que já estamos dando os primeiros passos sobre a ponte que nos levará a uma nova época. Isso pode ser notado em tudo que nos toca e nos cerca. A duração da transição. E essa transição vai durar quanto tempo? Nas últimas décadas, quando nos meios espíritas se falava no terceiro milênio ou era da regeneração, era comum acreditar-se que essa transição seria de curta duração, como se Deus estalasse os dedos lá em cima e as coisas acontecessem rapidamente aqui na Terra. Mas em raciocínios mais acurados, acabou-se entendendo que ela será lenta, obra do tempo e dos esforços dos seres humanos, com auxílio à coordenação das falanges do bem e também pela reencarnação em massa de espíritos mais evoluídos, que já ocorreu e continua ocorrendo, e que estão beneficiando os ambientes terrenos com suas vibrações de ordem superior. Embora, por vezes, pareça que nada de ordem superior esteja acontecendo,
Nunca na história da humanidade houve tantos movimentos em prol da paz, da ética e do respeito pela natureza, da responsabilidade social, pela erradicação da pobreza e tantos outros quanto agora. É como se, em meio ao caos, começassem a surgir pequenos espaços organizados e, em meio de respeito, se levantassem cada vez mais vozes pedindo respeito. Em torno dos covis da corrupção surgissem os que exigem decência e honestidade. São movimentos ainda tímidos, mas que continuarão a ganhar força conforme for acontecendo a substituição de espíritos negativos por positivos, mediante o exílio dos primeiros e a reencarnação dos segundos. É certo que essa transição não irá acontecer sem sofrimentos. São as dores do parto para o nascimento de uma nova civilização. Sem dor ninguém se modifica e, com isso, o mundo também não muda. Por isso, o amor e a fé são as duas coisas mais importantes de serem desenvolvidas e mantidas neste período, porque são as forças capazes de nos sustentar o ânimo e nos dar a energia necessária para seguir adiante. São também as aquisições mais importantes para a realização das nossas transições interiores, para modelos mais condizentes com a nossa civilização, a do mundo de regeneração. Recentemente, um espírito benfeitor nos disse que nesse período de transição procuremos não nos afligir com situações que não podemos mudar e mesmo que estejamos no olho do furacão, busquemos pensar no depois, em como será bela a terra, quão maravilhosa será a vida depois que passar esse apocalipse. Se de um lado a boa lógica nos diz que nossa última encarnação é sempre a mais importante, pois mais uma vez temos a oportunidade de nos redimir dos erros passados, creio que esta atual, pelas lições mais abaixo, é especialíssima. Creio firmemente que é a nossa mais importante existência de todos os tempos. Se nos conscientizarmos desse fato, faremos com que nossos pensamentos, sentimentos e atitudes tomem salutar direção, para que a conclusão do tema seja confirmada pelo leitor. Atentemos aos textos abaixo de Santo Agostinho e também às conclusões que vêm logo a seguir. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os principais átomos destinados a concluí-lo, pelo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Santo Agostinho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19. A passos largos na direção da transição. A expressão degraus imperceptíveis, a qual denota que não perceberemos de maneira evidente a passagem do nosso mundo de expiação e provas para a próxima e determinante etapa, a de mundo de regeneração. Mas, através de pesquisa do raciocínio lógico, passaremos a enxergar o que parece não estar evidente. Existe por parte dos espiritualistas a convicção de que caminhamos a passos largos nessa bendita direção. Ainda que ninguém tenha a obrigação de crer na convicção de outrem, procuremos liberar nossas mentes de ideias preconcebidas que possam impedir o raciocínio dedutivo para livremente podermos refletir sobre os esclarecimentos oriundos de grandes mestres de nossa seara. Comecemos pelo preposto imediato de nosso mestre Jesus, Allan Kardec. Número 1. Muitos de nós ainda não percebemos, mas Kardec já nos informou quando o Espiritismo se tornará crença comum na Terra. Atenção, isso não quer dizer que todas as demais religiões deixarão de existir. Elas continuarão existindo, mas crendo na reencarnação e outras leis naturais, que são a base do Espiritismo. É importante dizer que, mesmo sendo a expectativa de vida na época de Kardec bem inferior aos 70 anos, o fato é que as pessoas da sua época consideravam essa idade como sendo o tempo de uma geração. Agora sim, fazendo as contas a partir do ano de edição do primeiro livro espírita, 1857, o Livro dos Espíritos,
Concluímos que tal período de credulidade se dará no período de 1997 a 2067. Item 2. No livro Plantão de Respostas, volume 2, Chico Xavier diz: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057, o que nos leva a concluir que o mundo de regeneração terá se alvorecer por volta de 2057, ano este dentro dos limites de tempo em que Kardec afirma que o Espiritismo será crença comum. Item 3. No livro Atitude de Amor, editora de Faux, psicografia de Wanderley Soares de Oliveira, Bezerra de Menezes nos esclarece que para o Espiritismo ser implantado na Terra, houve um planejamento da espiritualidade e que a implantação teve uma delimitação de 3 períodos distintos de 70 anos. O primeiro período de 70 anos, de 1857 a 1927. O segundo período, de 1928 a 1997. E o terceiro e último período, de 1998 a 2067. Continua. Item 3, continuação. Sobre este último período, diz Bezerra de Menezes, que é o período das atitudes, isto é, este é o momento de praticarmos o que agora aprendemos com o Espiritismo. Por exemplo, se temos um belo discurso sobre fraternidade, chegou a hora de sermos fraternos. Como disse Richard Simonetti, chegou a hora do conhecimento descer da cabeça para o coração. Concluímos então que a implantação do Espiritismo na Terra se dará no período de 1997 a 2067. Limite este que coincide com aquele de Kardec, em que este afirma que o Espiritismo será crença comum. Item 4. Bezerra de Menezes, através da psicofonia do médium Divaldo Franco, informa-nos que este momento de transição para o mundo de regeneração. Revista Reformador, janeiro de 2005. Tal mensagem foi recebida na última reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB, em 2004. Nosso amado benfeitor espiritual utilizou-se de todas as letras, sem deixar dúvida alguma sobre o teor do que tinha a nos passar, que não podemos negar que este é o grande momento da transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Continua. Item 4, continuação. E complementou: já não há mais tempo para adiarmos a proposta de renovação do planeta. Daí concluímos que este é o grande momento da transição do mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. Momento esse, dentro dos limites de tempo, em que Kardec afirma que o Espiritismo será a crença comum. Item 5. Os Espíritos Maria Modesto Cravo e Joana de Ângeles nos alertam sobre a renovação que já está ocorrendo em nosso planeta. A primeira no livro Reforma Íntima Sem Martírio, lançado e editado na primeira década do século XXI. Essa informação é importante. Editora de Faux, psicografia de Wanderley Soares de Oliveira, o Espírito Maria Modesto Cravo diz: uma geração nova regrossa as fileiras carnais da humanidade para deixar o panorama de todas as expressões segmentares do orbe, interligando-as e projetando-as a ampliados patamares de utilidade. Continua. Item 5, continuação. É tempo de renovar. A segunda no livro Momentos de Harmonia, lançado e editado em 1991, essa informação é importante, psicografia de Divaldo Franco, o espírito Joana de Ângeles diz: dá-se nesse momento a renovação do planeta, graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo, enriquecido de títulos de enobrecimento e de interesse fraternal. Continua. Item 5, continuação. Essa alvissareira notícia de renovação do planeta, certamente a mais importante ocorrência depois da vinda de Cristo e do nascimento de Kardec, nos leva à quinta conclusão. Os espíritos Joana de Ângeles e Maria Modesto Cravo nos informam que espíritos especiais, fraternos, nobres, estão retornando à Terra, com o objetivo de arejar o panorama de todas as expressões segmentares do nosso planeta, com o objetivo de renová-lo. E essa renovação se dá dentro dos limites de tempo em que Kardec afirma que o Espiritismo será a crença comum. A transição planetária
Segunda parte, fim. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Gratidão pelo apoio e ajuda.